Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje iremos falar sobre o livro 3 da saga The Witcher, O Sangue dos Elfos. Finalmente começaremos a saga do bruxo Geralt, propriamente dito. E para quem não está entendendo nada, eu vou explicar. O livro 3, O Sangue dos Elfos, é o primeiro livro do romance da saga The Witcher, porque aqueles dois primeiros são apenas contos. São eles: O Último Desejo, que é o primeiro livro, e o segundo livro, A Espada do Destino. Porém, temos que ler sim esses dois para poder entender um pouquinho a relação, o início da relação e algumas desavenças entre os personagens, porque se você começar no livro 3, poderá ficar um pouquinho perdido, vamos assim dizer. O Sangue dos Elfos, ele foi publicado na Polônia em 1994 e ele chegou aqui no Brasil em 2013 pela editora Martins Fontes, tendo como tradutor o Tomás Barzinski. O autor desse livro aqui é o André Sapkowski. Todo mundo pronuncia de um jeito diferente, então eu acredito que eu também estou falando errado. Mas vamos relevar porque o principal não é saber o nome, é saber a história. Nesse livro aqui, ele destaca bastante a relação da Ciri com Geralt. E aí vai chegar um certo momento que ele vai perceber que a Ciri vai estar correndo perigo se continuar em companhia dele, porque ela está sofrendo uma perseguição, que a gente vai saber sim os motivos lá na frente do livro. Então ele pede ajuda para duas pessoas que ele conhece muito. A atriz, que é uma bruxa, uma amiga e sua antiga amante, e a Yennefer, que todo mundo já conhece, que também é uma bruxa e é aquela pessoa que realmente o Geralt é apaixonado. Nesse período de tempo, a Ciri vai começar a amadurecer. Ela vai aprender a arte, o ofício de lutar com a espada. Inclusive, ela vai aprender em Caer Morhan, se assim pronuncia, e com outros bruxos. E depois ela vai também aprender o ofício da magia. Vamos descobrir que a Ciri também tem um poder especial. Eles começam a desconfiar o que seria, porém eu acredito que apenas seja a ponta do iceberg. E paralelamente a isso tudo, tem a Guerra dos Elfos, que é o próprio título do livro, e que os elfos simplesmente eles cansaram de viver daquele jeito, escondidos, submissos, e começam a travar guerra com todo mundo que aparece na sua frente. Na realidade, essa história aqui não é simplesmente por mero acaso que ela aparece no livro. É uma ferrenha crítica que o autor tem sobre o antissemitismo, tanto que quando se fala que os elfos vivem em reservas, é simplesmente uma analogia aos campos de concentração nazista. Isso mostra claramente também quando alguns personagens são vistos em tabernas, que são verdadeiros prostíbulos, e as prostitutas são as elfas. Então mostra que essa guerra aqui são feitas pelos excluídos propriamente ditos. Enquanto eu estava lendo os livros, eu fiz alguma pesquisa para saber a origem dos nomes. Inclusive, The Witcher, na língua polonesa não existe o feminino de bruxa. E na língua inglesa também não. Isso dito pelo Tomás Barzinski, que é o tradutor desse livro aqui. Se eu não me engano, ele traduziu até o livro 4. Ele é polonês. Então, ele estava traduzindo direto do polonês para a língua portuguesa brasileira. Então, a gente vai perceber aí uma tradução mais fidedigna. Então, ele, preocupado bastante em manter essa autenticidade, ele não conseguia correlacionar com nenhum feminino. Aliás, com nenhum masculino. Então, ele entrou em contato com o próprio autor do livro e falou: olha, eu inventei um nome que seria Witcher e eu gostaria de saber se você concorda, porque não existe um masculino dessa palavra. E aí foi plenamente aprovado pelo autor. Outro feminino que também deu bastante trabalho foi o feminino de elfo. Na língua portuguesa brasileira não existe feminino de elfo. Elfa não significa isso. Elfa significa cova própria para plantio de bacelos. E quando isso foi dito para o autor, ele disse assim: nossa, mas já é consolidado, vamos dizer assim, consolidado no cinema, nos livros como elfa ou feminino de elfo.
E o Tomás falou, não, eu tô pensando aqui em traduzir como mulher elfo. E ele não gostou assim de maneira alguma. E ele fez a seguinte pergunta: as pessoas sabem disso? As pessoas sabem que elfa não é o feminino? E o Tomás falou, não, então coloca. Foi simplesmente assim que surgiu a palavra elfa de uma maneira tecnicamente correta para traduzir. Outro desafio também encontrado pelo tradutor foi como traduzir os nomes dos monstros em português brasileiro. Simplesmente, se vocês forem notar um pouquinho, vamos olhar aqui pelo nome do próprio autor. André Sapkowski, que com certeza eu estou pronunciando errado. Vocês podem notar que tem muita consoante. Tem mais consoante do que vogal. E o que acontece? Como é um monstro, é um nome inventado, ficou tecnicamente impossível de traduzir de uma forma correta, porque ele era bem atento à tradução mais fidedigna possível. E ele discutindo isso com o autor, o que os dois concluíram e que eu achei brilhante a ideia: colocar o nome dos monstros em nomes científicos de insetos. E eu achei muito bom porque ficou ainda um nome estranho, perfeito para os monstros. Mas voltando ao livro, eu fiz uma síntese do livro com uma forma de não falar muito de spoilers, mas eu vou contar para vocês qual que foi a minha primeira impressão. Particularmente, eu não gostei do livro. Eu achei ele um pouquinho morno, demorado, sem muitas novidades. Não sei se isso foi provocado porque os dois primeiros livros, que são de contos, têm muita ação. Então, não sei se foi um choque dos dois primeiros livros com esse. Mas, se você também está tendo essa mesma sensação, não fiquem tristes. O livro 4, que eu também já terminei de ler, é muito bom. Então, eu acredito que o livro ficou assim, como uma forma de dar uma subapresentação para os personagens e também ele é um introdutório para a história em si. Então, pode começar a ler os livros ou continuar a saga, que eu acredito que a gente não irá se decepcionar. Eu fico por aqui. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, o link está aqui na descrição. Não esqueça de dar o joinha. Um grande abraço e até mais!